Voltei! E hoje para falar do livro A Lista de Convidados. Eu não sei vocês, mas depois de um projeto, ou de metas, ou de coisas que ajudam a gente a construir uma lista de leituras, eu fico muito perdida para conseguir escolher próximos livros. Então, quando a gente faz projeto aqui, ou participo de algum que alguém tá fazendo aí pelas internet afora, é muito mais fácil para mim saber o que eu vou ler. E aí terminou o projeto Mulheres Continentais, eu fiquei, e aí galera, eu tenho aqui uma estante lotada de coisas que eu ainda não li, que não tá aqui, né, na verdade, eu tô na casa dos meus pais, mas o outro cenário que vocês já viram aí na frente tem aquela estante cheia de coisas para ler e é muito difícil escolher novos livros. Eu olhei então para minha coleçãozinha ali do Intrínsecos, que eu praticamente não li nada, e resolvi pegar alguns livros para trazer aqui para vocês, não só para trazer vídeo, mas também para ler, para tentar desencalhar um pouco aí desse clube de leitura que eu assino. Eu acabei escolhendo o Lista de Convidados, que já até está sendo lançado aí, essa é a capa, que ele vai sair nessa cor aqui do Intrínsecos, e eu escolhi pela temática do livro e também pelo tamanho, não vou negar. Aqui então, em A Lista de Convidados, a gente vai ter a Lucy Foley trazendo um whodunit bem característico. Esse tipo de livro, whodunit, é literalmente quem matou, né, nesse caso, é um livro super investigativo, que muita gente tem referências da Agatha Christie, como a própria Lucy Foley, que é aquela coisa que tem vários suspeitos, acontece um crime e você tem que descobrir quem é o assassino, nesse caso específico, ou quem cometeu esse crime. Então aqui a gente vai acompanhar um casamento. E esse casamento ele vai acontecer num lugar muito esquisito para mim. É uma ilha ali na Dinamarca, uma ilha que você só consegue chegar com barcos particulares e é super isolada e que tem um despenhadeiro lá, um trem, e tem uma espécie de um castelo, uma construção muito pomposa, assim, sabe? Muito bonita, parece ser, mas que essa ilha ela é muito pantanosa, grande parte da ilha é coberta por pântanos e ela é uma ilha pequena, inclusive, então o grande destaque vai ali mesmo para essa construção. Só que essa ilha, ela até funciona quase como que um personagem aqui na história, porque ela tem toda uma história ali, um passado meio esquisito, meio tenebroso, que parece que pessoas que moravam ali morreram e as outras pessoas fugiram, e a gente vai tendo pedaços dessa história da ilha contada aos poucos. Então é um ambiente bem sombrio e eu acho que é proposital aí para criar esse clima de suspense na história. Mas já começo aí fazendo essa ressalva de que pra mim não faz sentido nenhum uma pessoa realizar um casamento neste lugar. Porém aqui a nossa personagem Jules, que é a noiva nesse caso, escolhe essa ilha por conta das suas raízes dinamarquesa, não gente, como é que chama? Irlandesa. Ela acaba escolhendo essa ilha, assim, também por ser diferentão. E ela é uma mulher ali que já é conhecida, uma mulher rica, que ela é dona de uma revista, se eu não me engano, um blog. Enfim, ela é super conhecida e ela também vai casar com um cara que tem um status muito bom, que é o Will, que ele faz aqueles programas tipo Largados e Pelados, de sobrevivência, assim, na selva. Só que é só ele sobrevivendo e tal. E eles formam ali aquela espécie de casal perfeito, que eles são bem padrãozão da sociedade, bonitos, jovens e tal, né? Claro que não é um casal perfeito, né? Você já sabe que vai ter alguma coisinha ali, vai ter um negocinho. Enfim, eles vão se casar e foram nessa ilha. E aí, pro casamento em si, os convidados vão chegar, já tem todo um esquema dos barcos, mas num dia antes, alguns convidados específicos do círculo mais próximo deles vai passar a noite ali nesse casarão suntuoso, que é o grande destaque da ilha. Essas pessoas que vão, então, são os padrinhos do noivo. Tem, então, realmente o seu padrinho, que teoricamente é seu melhor amigo, que eu esqueci o nome. E tem mais 3 que estudaram, todos eles estudaram juntos no internato quando eles eram jovens. Então, eles estudavam juntos, eles têm todo um passado e tal. Além deles, tem a Olivia, que é madrinha e irmã da Jules, que vai casar. Os pais também da Jules vão ali passar essa noite. E também o melhor amigo da Jules, que é o Charlie, e a mulher dele, que é a Hannah.
A história, ela vai ser contada pra gente por 5 personagens, ou 4. Na verdade, ela vai ser contada pela Jules, pela Hannah, que é a mulher do melhor amigo da noiva, pela Olivia, que é a madrinha e irmã da noiva, e por esse padrinho que eu esqueci o nome. Na verdade, são por esses... E pela cerimonialista, são 5. Então, os 5 vão contar pra gente essa história e ela não vai ser linear. Então, a gente vai ter momentos do casamento em si e que ali na hora do casamento, então, durante o casamento, a gente sabe que deu uma merda. Então, a gente vai descobrindo que deu uma merda e chega a falar, tipo, parece que alguém foi assassinado. Alguém morreu, na verdade, e a gente já fica esperando que foi um assassinato. E aí... tem o antes do casamento, que é nesse dia anterior, e a gente vai ter essa história contada, intercalada em capítulos por cada um desses personagens. Na parte do casamento é um narrador, e nas outras partes do antes do casamento é narrado por cada um desses 5 personagens, e a gente vai acompanhar aí, então, quem cometeu o assassino, e na verdade a gente vai acompanhar também quem morreu, porque a gente não sabe, a gente vai saber disso bem lá pro final. Então você vai criando teorias, tanto na verdade, de quem morreu, quem pode ter morrido e quem pode ter cometido esse assassinato. Então toda a trama gira nas conexões que esses personagens vão fazendo e do que pode realmente de fato ter acontecido. Esse é o grande ponto do livro A Lista de Convidados. E agora vamos lá, o que eu achei? Achei o livro ok. Nada demais. No começo eu tava empolgada e tal, ela cria assim um suspense muito grande. Aqui cabe ressaltar que a Lucy Foley faz uma ambientação dessa ilha super legal, ela descreve muito bem, mas a própria ilha já é o meu primeiro ponto, como eu disse pra vocês. Pra mim já não faz sentido nenhum ter um casamento nesse lugar. Se eu penso num casamento, né, e tal, você quer ser um negócio suntuoso, eu penso muito mais numa ilha paradisíaca, não numa ilha que ela me descreve que tem um despenhadeiro, tem pântano, tem um cemitério. Então, assim, achei esquisito, mas ok, aceitei. Às vezes a pessoa é excêntrica, resolveu casar ali, mas já fiquei com o pé atrás. E aí ela começa a criar muitas fagulhas, muitos pedacinhos ali, vai deixando muitas coisas no começo da história que eu fiquei com muito medo dela não conseguir amarrar tudo que ela estava criando, principalmente por ser um livro curto. Ela consegue sim, então ela tem seu mérito de fechar tudo que ela começa, então tudo que ela fala em algum momento se justifica ao longo da história. Podem ser justificativas muito corridas ou não, mas tudo se justifica e tudo tem um propósito. Então, nesse ponto, eu acho um ponto chave. Ela não deixou pontas soltas pela história, o que pra mim já é um grande avanço quando se trata de romances policiais, principalmente desses que você coloca um número de pessoas num lugar fechado e dá uma merda. Então, esse ponto eu acho que é um ponto legal. Mas aí a gente entra na questão do relacionamento ali dos personagens em si. Primeira coisa, eu achei um bando de gente chata, pra ser sincera. Achei um bando de gente chata pra caraca nesse livro. Principalmente os homens, todos muito escrotos, machistas. Então, assim, muito difícil, sabe? Muito cara, tipo, gente rica, detestável. Então, assim, já fiquei com muito ranço de todos os personagens. Os únicos que não fizeram me sentir assim foram a Olivia, que é a irmã da noiva, que tem uma história bem interessante, uma história mais pesada, que é abordada aqui no livro. E a Hannah, que é a melhor personagem dessa história toda. A Hannah, que é a mulher do melhor amigo da noiva e que vai narrando aqui. Ela é a única personagem que você realmente se conecta, tá? A Olivia tem uma história difícil, você consegue entender as reações dela, mas eu acho que a Hannah você realmente consegue gostar dessa personagem e ter uma relação ali mais de boa. Os outros todos, pra mim, me irritaram, entendeu? Tinha coisas que já sabia que ia desenrolar mais pra frente. Não acho também que era pra ser um grande segredo. Se fosse pra ser, deu totalmente errado. Tem coisas que são bem óbvias aqui na história. E aí a gente chega no final, que eu acho que é o mais problemático pra mim, que é a pesada de mão ali pra tudo dar certo, sabe? Então,
ela cria uma conexão entre vários personagens e acaba que tendo que forçar um pouco essa conexão, sabe? Pra explicar no final. Então eu acho que deu uma pesadinha ali do tipo, coincidência demais, sabe? Coincidência demais, tá todo mundo ali junto. Foi um pouco demais, foi um pouco além pra mim. Então juntou o fato de eu achar todo mundo que tava ali nessa desgraça dessa ilha um bando de chato, com o fato de ter forçado a mão, eu achei que o livro foi só ok. Mas vale ressaltar que o final me surpreendeu, sim, aí o fato de realmente quem fez me surpreendeu bastante, não estava esperando, mas tem outras coisas aqui que são bem imprevisíveis e tem coisas que são interessantes dentro da construção dos personagens que ela faz. Por isso, é um livro que eu particularmente considerei mediano. Mas eu acho que vale ressaltar que eu sou uma pessoa que já leu muitos livros de suspense, de romance policial, principalmente pela rainha, né, Agatha Christie, que tem aí, por exemplo, o E Não Sobrou Nenhum, que é um dos grandes clássicos nesse estilo de que tá todo mundo no mesmo lugar e coisas vão acontecendo, você tem que descobrir o que é. Eu acho muito difícil você bater esse livro, mas dá pra ser um pouco melhor do que A Lista de Convidados. Mas o que eu quero ressaltar aqui pra vocês, que eu comecei esse comentário? Leiam, gente, quando a gente fala aqui que a gente não gostou de um livro e tal, é minha opinião, eu realmente não achei nada demais, achei legal, mas não achei sensacional, maravilhoso, não me surpreendeu tanto quanto eu esperava essa história e eu já expliquei pra vocês todos os motivos. Então, assim, o que eu acho? Leiam, sabe? Às vezes você vai gostar, vai achar o máximo. Então, assim, não deixem de ler quando vocês escutam uma opinião que parece não ser tão boa sobre o livro. Eu acho que cada um tem que tirar suas próprias opiniões. Mas é legal você escutar aí o que o povo tá falando, pra você ter uma noção maior do que se trata a história. A lista de convidados é isso que eu falei pra vocês. É um casamento que acontece uma coisa ali um pouquinho diferente, né? Ninguém tá esperando um assassinato no seu casamento, mas acontece e aí você tem que descobrir quem morreu e quem matou. É bem legal a premissa, vai? Então vale dar uma chance. Essa foi a minha experiência com a lista de convidados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que continuem acompanhando a gente por aqui e não se esqueçam sempre de deixar o seu joinha e também se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu vejo vocês numa próxima e tchau, tchau!